Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Personagens da Bíblia. Hoje falaremos um pouco da vida e do ministério do profeta Elias. Elias nasceu na cidade de Tisbe. Tisbe é uma pequena cidade que ficava nos arredores de Gileade. O profeta Elias exerceu seu ministério entre o período do reinado de Acabe e de Acasias, filho de Acabe. Nesse período, Israel passava por uma grande frieza espiritual e havia muita idolatria. Nessa época, o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, sendo o reino do norte chamado de Israel e tendo como sua capital a cidade de Samaria, e o reino do sul, chamado de Judá, tendo sua capital Jerusalém. Acabe havia se casado com Jezabel, uma mulher fenícia, filha do rei de Sidom, e que era adoradora de Baal, e perseguia os profetas que a enfrentassem. O reinado de Acabe foi marcado por ser um reinado de injustiças, idolatria e problemas sociais. O ministério de Elias foi exercido no reino do norte, sendo levantado por Deus para confrontar a grande idolatria que havia naquela época. Em 1 Reis, capítulo 17, Elias é citado pela primeira vez na Bíblia, quando ele anuncia que haveria uma grande seca por conta dos pecados de Israel. Lembrando que Baal era o deus da tempestade e da fertilidade, e uma grande seca seria uma afronta à sua divindade. Após essa profecia, Deus mandou que Elias fosse para o Oriente e se escondesse próximo ao ribeiro de Querite. Ali, Deus enviou corvos que o alimentaram, trazendo pão e carne. Quando o ribeiro se secou por causa da seca, Elias foi enviado por Deus à cidade de Sarepta, onde então ele seria sustentado por uma viúva. Ao chegar à cidade de Sarepta, a viúva o recebeu em sua casa. Porém, o alimento que tinha era muito pouco e não era suficiente para ela, seu pequeno filho e Elias. Porém, de forma milagrosa, Deus multiplicou o alimento conforme Elias havia profetizado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que diz: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover novamente nessa terra. Alguns dias após esse acontecimento, o filho da viúva adoeceu, vindo a falecer. Elias então orou a Deus e o menino ressuscitou, sendo assim o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia. Durante esse período de seca, a fome castigou Samaria. Jezabel, como vingança, mandou matar todos os profetas do Senhor. Porém, um oficial de Acabe chamado Obadias conseguiu esconder alguns dos profetas. A pedido de Elias, Obadias então intermediou um encontro entre Elias e Acabe. Acabe, de cara, acusa Elias de ser o perturbador de Israel. Elias rebate dizendo que a idolatria causada por Acabe e Jezabel era que tinha causado tudo o que estava acontecendo. Então Elias pede que Acabe reúna os profetas de Baal no Monte Carmelo para os confrontar. Acabe atende ao pedido e reúne o povo e convoca 450 profetas de Baal. Ali então, Elias desafia os profetas de Baal a prepararem um sacrifício e pedirem ao seu Deus que queimasse o sacrifício. Eles então ficaram durante a manhã toda, até o meio-dia, oferecendo sacrifícios e holocaustos a Baal, e nada aconteceu. Após isso, Elias preparou o holocausto e pediu que derramassem água sobre a lenha. E então orou a Deus. Deus atendeu e mandou fogo, que consumiu todo o holocausto e a lenha que havia sido queimada. Todo o povo então glorificou a Deus, e Elias incitou ao povo que pegassem os profetas de Baal, e assim os matou. Logo em seguida, caiu uma grande chuva sobre Israel. Jezabel logo fica sabendo do ocorrido e ameaça Elias de morte. Elias então foge para Berseba, em Judá, e debaixo de um zimbro
pede a Deus que tire a sua vida, pois já estava cansado de tanta perseguição. Então Deus mandou um anjo que levasse pão na brasa e uma botija de água, e lhe dissesse que grande seria sua caminhada a partir daí. Com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Lá, Deus orientou a Elias que 3 tarefas precisariam ser feitas: ungir o rei Hazael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Em certa ocasião, Jezabel matou um homem chamado Nabote, que havia se recusado a vender sua vinha a Acabe. Então, Deus ordenou a Elias que confrontasse Acabe e lhe dissesse as seguintes palavras: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Como está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 19. Depois de anunciar as palavras do Senhor a Acabe, Elias encontrou Eliseu arando um campo. Ele então jogou a sua capa sobre ele e Eliseu passou a segui-lo, tornando-se ajudante, auxiliando e aprendendo com Elias durante alguns anos. Em certa ocasião, no final do ministério de Elias, ele estava com Eliseu e mais 50 profetas. Ao chegar então às margens do Rio Jordão, ele tirou sua capa, enrolou e bateu nas águas. E assim as águas se dividiram e eles puderam passar a seco. Então Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Enquanto Elias e Eliseu ainda caminhavam, de repente um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. Elias foi, assim, levado para o céu num redemoinho, sendo arrebatado. Diante disso, Elias, assim como Enoque, foram os 2 únicos que não passaram pela morte terrena. O ministério de Elias foi marcado por muitas provações e perseguições, mas no final ele era sempre vitorioso, porque ele estava em comunhão com Deus e sempre buscava na oração a saída para os seus problemas. Ele não buscou glória pessoal, e sim fazer a vontade de Deus. Elias também mostrou que tinha muita fé, pois diante das situações ele não hesitava em fazer a vontade que Deus ordenava, confiando que no final a vitória era certa. Muito bem, assim terminamos esse pequeno resumo da história do profeta Elias. Se você gostou, dê um like e se inscreva para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Fique com Deus e até